você pega um setor de serviço que é altamente empregador, dentro de uma cidade que tem vocação turística e aumenta o custo dele na sequência, aliás, concomitante com uma pandemia que afetou na jugular o setor de turismo, é pedir para fechar posto de trabalho. É pedir para ter mais gente desempregada e mais gente dependente de auxílios do governo federal. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Dona do Olhar Aguçado, um programa feito sobre medida para empresários que busca inspirar conhecimento para alcançar tudo de bom que é o sucesso no seu negócio. Ter uma visão essencial do negócio é a melhor coisa que pode acontecer, porque você identifica tudo, as oportunidades, e você passa a ter um olhar aguçado. Sem um olhar aguçado, você não tem como minuciar as coisas, fazer descoberta. Para você ter um olhar aguçado, você precisa buscar conhecimento. E vocês sabem que conhecimento é poder. Por isso que aqui, na Dona do Olhar Aguçado, nós trazemos várias dicas para você aprender e ficar com a gente sempre. Passear nas nossas histórias. Nós trazemos pessoas aqui que contam suas histórias, história de sucesso, história de insucesso. É no insucesso que a gente possa ter o sucesso. Então, nos acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram, dê seu like, mande seu recado, diga o que é que você precisa e a gente fica aqui esperando por você. E hoje nós temos aqui uma entrevistada exclusiva, uma mulher pra lá de incrível. Luciana Buck. Tudo bom, Luciana? Como vai você? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter assim, aquele bate-papo fantástico, porque não é todo dia que encontra uma mulher como Luciana Buck. Que bom estar aqui, que bom estar num espaço extremamente feminino, empoderado. Maravilha. E que delícia te conhecer. A gente estava aqui antes, né, já contando os causos e ouvindo as histórias, e você é uma mulher extraordinária. Já estou Conta um pouco da sua história pra gente. O ouvinte está lá querendo saber quem é a Luciana Buck, uma mulher misteriosa, que vocês vão saber da história dela e vai ficar fãzaça dela. Quem é Luciana Buck? Luciana Buck é uma baiana, soteropolitana, nascida e criada, empreendedora, desde os 21, comecei a empreender Maravilha. Muito cedo, professora universitária há 15 anos, adoro ensinar, porque eu aprendo mais do que eu ensino. Sala de aula me alimenta diariamente. Mãe de 2 filhos, avó de 2 netas caninas. Uau. De caninas, tá? Calma, os meninos ainda já estão em idade de procriar, mas está cedo. Sou administradora, tenho mestrado em estratégia empresarial e estou na minha 7ª empresa agora. Empreendedora Na serial, 7ª? Na 7ª, mas com altos e baixos. Eu adorei sua introdução, porque a gente aprende muito com os reveses da vida. Tive alguns reveses, inclusive recentes, a pandemia me pegou de jeito. E uma mulher que, desde 2017, eu comecei com envolvimento político para fazer mais, né? Parar de reclamar. E eu sempre dizia, nossa, não tem candidato bom, não tem candidato bom. Eu disse, putz, as pessoas de bem estão fazendo o quê? Epa, eu sou uma pessoa de bem, o que eu estou fazendo? E aí eu começo um envolvimento político em 2017, e aí chego hoje, estou na minha 3ª, agora pré-candidatura. Né? Mas eu acho isso maravilhoso, Luciana, porque as mulheres, elas precisam estar onde ela quiser estar. Sim. Nós mulheres temos mania de achar que só o homem pode, e a gente tem que ficar atrás da moita. Gente, moita não é lugar para mulher. A mulher, ela é grande, ela é leoa, ela tem aquela coisa boa, ela pode parir. Não só existe homens, porque existem mães, mulheres. Não é verdade? Isso, e engraçado que eu acho
Duas coisas que eu tiro aí de sua fala que eu acho importantíssimas. Primeiro, a mulher pode estar onde ela quiser, mas é muito importante que ela tenha referências que ela acredite que pode, porque a gente vem de uma cultura patriarcal que coloca na nossa cabeça que o nosso lugar na sociedade é inferior. E quando nós vemos mulheres empoderadas em posições de poder fazendo, isso dá o seguinte recado, né? Usando o Obama, yes, you can. Sim, é possível. Eu tive na minha casa, minha mãe, para mim, foi um exemplo de empoderamento. Eu vi minha mãe virar a chave. Minha mãe casou para ser dona de casa. E num casamento que não estava dando certo, ela foi fazer faculdade, se formou, começou a estagiar, virou trainee, fez carreira de executiva, separou quando teve independência financeira. Então, o poder de escolha, né? A independência financeira, né? Passa muito por isso. E virou uma alta executiva, né? Então, ela deslanchou. Então, para mim, como eu sempre vi dentro de casa o poder de uma mulher poderosa e forte, para mim nada foi impossível, nada foi difícil, porque eu já sabia que podia. Quando a gente vê uma Juranildes aqui contando a história dela, conduzindo um podcast e empreendendo e representando dentro de entidades sindicais, associativas, isso está mostrando para milhares de mulheres, sim, nós podemos. A Rio, ela fez. Verdade. Quando eu estou em sala de aula, quando eu falo para meus alunos das minhas empresas, eu lembro muito, eu fiz a implantação de Costa do Sauípe, né, o complexo turístico, e eu era diretora de uma empresa de São Paulo responsável pelo condomínio. Digo, foi minha primeira prefeitura, minha mini prefeitura. E você foi síndica, não? Não, mas eu era diretora de todas as áreas comuns. A síndica era a própria Sauípe S.A. Então, eu cuidava de limpeza, de salva-vida, de segurança, de esgoto, de meio ambiente, de transporte. Era uma mini prefeitura. A gente giravam ali cerca de 7 mil pessoas por dia. E anos depois, eu já tinha saído de lá, eu reencontrei uma ex-funcionária minha e ela disse, quando eu vi a senhora atravessando com o celular e com o rádio, toda empoderada, eu disse, um dia eu quero ser igual a ela. Que maravilha! Que delícia, né? Eu disse, esse é o lugar de fala que eu acho que mulheres que assumem protagonismo, que assumem posição na sociedade têm. Mais do que elas fazem, o que a gente faz muito onde a gente está, é o mostrar para todas as outras que é possível. É possível. Basta acreditar em você. E aí tem 2 pontos. A mulher precisa se amar. O ser humano em si, ele precisa se amar. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Depois vem tudo. Vem filhos, vem marido, vem Deus. Você precisa ter fé em alguma coisa. Sim. Mas ela tem que ter essa questão. Eu me amo, eu posso. Aí ela já quebra uma série de coisas. Se você não se ama, você não acredita e não confia Exatamente. em você. Porque o que não vai faltar é gente dizendo, isso não é para você ainda. É o selfie 1 e o selfie 2. Selfie 2, né? Você é um que trabalha dizendo que você pode e outro dizendo que não vai não. Vai dar errado, você não pode. O diabinho e o anjinho do outro lado. Fantástico. Luciana, me conta aí, como sua formação acadêmica em administração, estratégia empresarial e marketing influenciou sua visão sobre os desafios enfrentados pelos empreendedores? Eu tenho uma história paralela. Eu não diria que foi a academia quem despertou, mas foi uma conjunção de fatores. Como eu comecei a minha primeira empresa com 21, eu estava na faculdade. Então, você junta o desafio do dia a dia, desde montar empresa, atender legislação, a carga de impostos que a gente paga, que é muito pesada, como lidar com funcionários, como lidar com o cliente insatisfeito, como lidar com a crise, como fazer conta, é importante, cliente não bate na porta, como conquistá-lo. Então, os assuntos que eu via em sala de aula, eles faziam sentido muito com as minhas demandas práticas que estavam vindo do próprio empreender. E antes de empreender, eu trabalhei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu vi as crises que minha mãe viveu no casamento, eu sempre disse, quero ser muito independente, não quero depender de ninguém. E sua mãe foi uma professora para você, né? Com certeza, pelo exemplo. Então, eu comecei a dar banca tinha 13 anos de idade.
vendia em loja nas férias com 16. E com 17 eu comecei o primeiro emprego, né? No primeiro dia de aula da faculdade eu já estava estagiando, era emprego, não era estágio, era carteira assinada. E virei gerente de vendas muito cedo por uma conjunção de fatores, né? A pessoa que estava no cargo faleceu num acidente de automóvel no carnaval e eu estava pedindo demissão porque eu já queria ir para a área comercial. Então, depois disso tudo que eu comecei a empreender. Então, eu tive 3 anos aí experimentando, né, no mercado de trabalho, depois comecei a empreender. Então, tudo que se via na faculdade fazia sentido na prática. E eu falo isso muito para mim. Se via como incubadora, no caso. Porque quando você faz o conteúdo pelo conteúdo, e aí a gente pode falar de metodologia, Sim. que é o que a gente está discutindo tanto, inclusive, no ensino médio. Quando você fala de conteúdo que faz referência à prática e você vê a aplicabilidade dele, tudo faz sentido e o estudar passa a ser prazeroso. Porque estudar, eu ouvi isso na minha banca de dissertação do mestrado, estudar dói. Estudar significa você fazer uma série de renúncias. É assistir menos Netflix, é namorar menos, é ficar menos com a família. Isso tudo é o que você abre mão para estudar. Mas estudar é libertador. Literalmente é o que nos dá a opção de escolher, porque ele abre caminhos. Então, se você junta o conhecimento com a prática, isso em qualquer área da vida, Sim. Facilita tudo. Faz sentido. E meu percurso dentro da academia, voltando e tentando responder sua pergunta, às vezes eu dou voltas, quando o conhecimento é aplicado, ele faz todo sentido e eu tive a felicidade de ter isso na minha vida desde sempre. Desde a faculdade até hoje. Eu, como professora, muitas vezes eu pego uma disciplina nova e eu vou estudar para poder dar uma boa aula e eu digo, olha, eu posso fazer melhor assim, eu posso mudar. Eu lembro eu mudando questionários de pesquisa de satisfação do meu cliente depois que eu mergulhei um pouco mais sobre gestão de serviços. Eu disse, não, meu questionário não está bom, eu não estou com a escala Likert adequada, né? Então, você vai juntando a fome com a vontade de comer. Eu acho isso fantástico. Conhecimento é poder, né? Com certeza. Quando você não tem conhecimento, tudo fica difícil. Claro. Eu comecei a fazer agora um curso de comunicação para rádio e TV. Aí meu marido disse, você já tem tanto curso? Eu disse, eu não assisto televisão. Desde quando a semana que começou a pandemia, eu tenho que estudar. Eu tenho que escrever. Então eu preciso. Então eu leio. Eu não fico sem ler 2 livros por mês. Você sabe como eu leio? Porque nessa vida nossa de polvo, né? 1000 tentáculos, 1000 coisas, eu leio secando o cabelo. Eu nado, eu comecei a nadar pós-pandemia todo dia, meio-dia. Porque aí já é para economizar, não tomar vitamina D. Mas que você está com vitamina D baixa, tem que tomar sol ou tomar esse remédio. Eu disse, não, vou tomar sol, pô, eu moro em Salvador. Eu moro na Bahia, tem sol aqui o ano inteiro. Como é que eu vou tomar remédio se eu preciso só tomar sol? É isso mesmo. Aí eu fui nadar, porque o ortopedista disse que meu joelho estava ruim. Não dava para eu correr e andar. Não dava para correr, eu disse, vou nadar. Entrei no time de treino, no horário de treino, meio-dia. Comecei a treinar todo dia, aí vem um problema, cabelo. Mulher chegando de cabelo molhado de tarde em qualquer lugar, o pessoal já olha estranho. Além de que a mulher que pega a tintura, o cabelo não fica muito amigável, né? Precisa de escova. E aí, todo dia que eu vou secar o cabelo, eu uso aquela escova rotante, boto o livro na pia e leio. Porque eu gasto o quê? 15, 20 minutos secando o cabelo, são 15, 20 minutos lendo. Eu estou lendo agora O Vil e o Extraordinário, que é uma leitura a partir de diários da Segunda Guerra Mundial. Lendo a 48 Leis do Poder. Já leu? Já li. Cuidado. Você vai precisar, viu? Cuidado. Eu não recomendaria usar nenhuma delas. Porque ela não vai muito na linha ética, a gente tem que conhecer um pouco para poder ver onde é que a gente está. Sim. E o que é que fazem com a gente. Eu li antes, que eu recomendo já aqui, autor baiano, livro baiano, de uma baiana, o primeiro volume de Irmã Dulce. Eu tô lendo. E a Arte da Guerra? Maravilhoso. Esse eu já li para dar aula até. Maravilha. Esse está dentro dos assuntos da disciplina. Me conte aí, qual é a importância da educação e da capacitação para os empreendedores enfrentarem os desafios no mundo empresarial atual? Pelo amor de Deus, total. Não tem nem como fazer meias palavras.
E esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país que tem falado muito e tem evoluído na cultura do empreendedorismo, mas o que predomina no Brasil é o empreendedorismo por necessidade. E o empreendedorismo por necessidade é aquele que você monta um negócio porque você não tem alternativa. Exatamente. Você não tem emprego. Via de regra, essas pessoas vão encontrar muitas dificuldades, porque empreender não é simples, não é fácil. Lidar com a concorrência, saber conquistar o cliente, pagar imposto, fazer conta, dar lucro. E hoje, com o e-commerce, né, fica mais difícil ainda. Difícil ainda. O comércio agora, a gente está vendo. O varejo, 52% está eletrônico. E o varejo todo afetado. A gente viu essa semana, a notícia são os balanços de Casas Bahia. A gente está com lojas americanas em recuperação. Vigilantes do peso, não é nem comércio, é serviço. Nossa. 50 anos no Brasil, fechando as atividades no Brasil. Assim, dói ver isso. Ou seja, empreender mesmo para os grandes não é fácil. E quando você pega as estatísticas do Sebrae, a taxa de mortalidade das microempresas é altíssima. De 2 a 3 anos já começa. Você tem, assim, índices acima de 60% de morte nos primeiros anos de empresa. Quando você vai para empresas médias, quando você vai para pequena, isso cai para 6%, média cai para 2%. Por que de uma microempresa para uma empresa pequena saiu de 60 para 6? É 10 vezes maior taxa. É a falta do conhecimento. Exatamente. É não saber separar despesa pessoal de despesa da empresa, misturar os dinheiros. Então, de novo, tentando voltar à pergunta. Onde é que se aprende isso tudo? Muita coisa se aprende na prática, sim. Mas aprender na prática tem um custo muito alto. Então, você precisa se capacitar. E tem muita abertura para isso. Você tem Sebrae, tem muitos cursos. Tem muito curso gratuito na internet. E os cursos regulares, graduação. Principalmente a educação financeira, né? Que é a primeira coisa que se precisa, né? Porque ou você cresce na sorte, que não existe sorte, então pela dor. Todo mundo só cresce pela dor. Eu estava olhando meu CNPJ hoje da minha loja de perfume embaixo. Aquela loja foi de 1982. Já se passaram várias crises, já tive várias empresas e tenho ainda hoje. 2 décadas perdidas. E estão aí. Mas quantas vezes Juranildes caiu? Quantas vezes Juranildes levantou? O papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito.
Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Mont Blanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Mont Blanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Mont Blanc. Rádio Spiderweb, sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos com Luciana Buck. O papo tá assim maravilhoso. Nos acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no X e até no TikTok. Luciana, me conta aí, como você vê o papel da mulher do empreendedorismo, especialmente considerando sua própria trajetória como empreendedora desde os 21 anos? A gente já até falamos aqui no bate-papo sobre isso, mas é bom que você amarre isso aí. Primeiro, mulher empreendedora é como homem empreendedor. Sim. Tem que ter as mesmas preocupações com o negócio, com a visão do negócio, quem é o seu público-alvo, seu posicionamento e o que você vai fazer, equipe, liderança. E você tem para o bem e para o mal. Tem mulheres que são excepcionais líderes, tem mulheres que são mais líderes, como tem homens excepcionais líderes e maus líderes. Liderança é tudo numa empresa. Mas eu vejo o papel da mulher no empreendedorismo, e aí eu falo de causa própria, porque eu vi essa minha transformação. A sensação que eu tenho é que quando eu comecei minha carreira, eu era muito masculinizada. Eu queria ocupar um espaço no mundo que os homens ocupam. E eu tentei fazer isso repetindo modelos masculinos. Até a forma de me vestir. Eu lembro que eu usava blazer com ombreira, né? Eu também. Era bem masculinizado. E uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo é que não. A gente tem que ser feminina e empoderada. Exatamente. E eu sinto, depois de virar mãe, e aí a mulher empresária é importantíssimo, porque um dos fatores que distanciam a mulher do mercado de trabalho é a maternidade. Porque quando você é mãe, você precisa parar, você precisa cuidar da cria, né? Você tem ali 4, 6 meses iniciais, são duros para quem é mãe. As noites mal dormidas, você não dorme uma noite, você não raciocina direito. E é necessário. Os homens estão mais sensíveis a isso, mas eles não têm lugar de fala da mulher. E a mulher empresária, ela tem esse olhar de cuidado para a funcionária mulher. Eu lembro, eu tinha casa de festa e uma funcionária chegou, ela estava no comecinho, estava no período de experiência e ela disse, eu não vou poder mais trabalhar porque eu estou grávida. Eu olhei assim, gravidez não é doença, por que você não vai poder mais trabalhar? Eu poderia desligar, ela estava no período de experiência. Ela disse, mas como é que eu vou trabalhar grávida? Eu disse, como você faz qualquer coisa. Quando você tiver a gravidez avançada, a gente não te bota em nenhuma atividade que demande peso. Não tinha, porque ela era monitora, era o primeiro emprego dela. E nos períodos iniciais que você tiver mais enjoada, você sinaliza. Quando tiver um dia muito enjoado, a gente não te põe na linha de frente. Ou seja, é o compreender que o corpo da mulher passa por transformações e não fazer isso um desmerecedor do trabalho. E ela foi uma funcionária excepcional. E quando ela estava perto de ter neném, ela entrou em licença maternidade, terminou não voltando, porque no meio do caminho a empresa veio a pandemia e a gente terminou fechando. Mas é esse olhar feminino que a empresária mulher tem que ter. E eu gosto muito de uma frase que eu falo muito para os homens.
Como é que você quer fazer a próxima leva de cidadãos que vão pagar a sua aposentadoria ou que vão trabalhar para gerar riqueza para o país, se você não dá condição das mães cuidarem dos seus filhos, principalmente nos primeiros meses? Por isso que eu vou fazer uma pergunta agora, que essa pergunta acho que vai valer 1 milhão, viu, gente? Vocês que estão nos escutando, olha o que eu vou perguntar a ela. Luciana, quais são os principais obstáculos que você identifica para os empreendedores em Salvador e como pretende enfrentá-los caso seja eleita a prefeita de Salvador? Então, nós estamos aqui com a pré-candidata a vice-prefeita de Salvador. Maravilha, merece, ó. Corajosa mulher. Pois é, lugar, né, mulher em lugares de poder para mostrar para as outras que é possível. Que é possível. E as mulheres têm que ver uma coisa, gente. Mulher não pode ser inimiga da outra. Não. A mulher tem que dar a mão à outra, feito caranguejo e andar de corda, uma puxando a outra. Venha que vai dar certo. Vamos, a gente pode, nós podemos. E aí tudo anda, não é assim? E o poder do feminino é fantástico. Juntos somos mais fortes. O poder do feminino é extraordinário. Desafios para empreender em Salvador. Não tem nada que ajude. Tudo dificulta empreender em Salvador. Vamos começar pela cultura. E aí uma cultura do Brasil muito forte no Nordeste de que empresário é malvado e que empregado é coitadinho. Exatamente. Não é a primeira dificuldade, tem nada a ver. Nada a ver. Empresário só faz tudo em parceria com o empregado e o empresário assume o risco do negócio. Eu tenho vários ex-empregados que viraram empresários. Eu também. E o que eles falam para mim é como é que você aguentava. Eu também. Então, a primeira é a cultura. Segundo, nada no estado, no município, facilita. Eu sempre gosto de usar meu exemplo das casas de festa. Eu tinha casas de festa. Para funcionar, olha que eu era pequena empresa. Estava dentro do regime do Simples, empregava 60 funcionários nas casas somadas. Para cada casa funcionário tinha que ter 7 licenças diferentes. 7 licenças. Uhum. TFF, alvará de funcionamento, alvará de gás, alvará que virou a VCB depois, porque era do município, depois virou da prefeitura, alvará de publicidade, alvará da vigilância sanitária, nem lembro qual era o 7º. Isso significa que o empresário está o tempo inteiro pensando no que é que ele tem que fazer burocraticamente. Exatamente. Ele não está pensando em como melhorar o produto, em como melhorar o serviço, em como melhorar a equipe, em como melhorar a humanizar a empresa dele. Em nada. Ele está pensando em como atender a burocracia do Estado. É um inferno na Terra. Desculpa o termo, mas é mais ou menos isso. E está o tempo inteiro esperando para ver a multa. Porque quem tem tanta regra para seguir, é claro que vai esquecer de alguma. Então, o que você precisaria, e já entrando no segundo momento? Aí, outro desafio, mão de obra mal qualificada. Sim. Você tem que treinar e ensinar seu funcionário, porque ele sai de uma escola que ensina pouco, que ensina mal, e muitas vezes você pega um primeiro emprego que não sabe ler, interpretar um texto. Sim. Como é que vai ler um manual? Como é que vai ler os procedimentos que você fez para atender padrão de qualidade? Ou os procedimentos que você fez, os POPs que você fez para atender a vigilância sanitária? Para ter higiene e controle sanitário dentro da empresa. Então, a mão de obra desqualificada é outro desafio. Então, como é que se reverte isso e o que é que poderia, eu não posso falar de bandeiras, porque não pode fazer pré-campanha, mas o que é que o município poderia fazer? Alguma coisa já caminhou, é verdade seja dita, desde que a gente aprovou a nível federal a lei das pequenas e médias empresas, que criou o Simples Nacional, começou a tirar um pouco da burocracia, um pouco. Porque se você deixar, ela volta, né? O Simples era bem mais simples antes, hoje já tem substituto tributário do ICMS. Sim. É outro inferno na Terra. Licença única. É uma coisa que funciona, e eu vou falar o que eu vi funcionando em Joinville. Joinville é uma cidade que é administrada hoje pelo prefeito Adriano Silva, que é prefeito do Novo. Ele está com 93% de aprovação. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. O que ele fez? Ele fez uma central de atendimento ao empreendedor. Então, você vai abrir uma empresa, você não tem que rodar e descobrir, quando baterem na sua porta, qual foi a licença que você esqueceu de tirar. Sim. Você vai abrir uma empresa, você é recebido
de uma forma muito receptiva pelo servidor público que está ali consciente de que está para servir o cidadão empreendedor. E ele ali vai ser orientado de tudo que ele precisa ter, e ali mesmo ele vai desembaraçando, porque é um saque, mas é um saque do empreendedor. Então ele precisa de uma licença ambiental. Pronto, já tem um representante do meio ambiente ali. Então você facilita, simplifica, sem tirar a segurança da população, que muitas dessas licenças vêm com o intuito de trazer mais segurança para o cidadão, mas você mostra que, olha, eu estou do seu lado, empreendedores são bem-vindos, empreendedores geram emprego, e é uma coisa que Salvador precisa. Salvador é campeã de desemprego. A gente agora bateu, quando o país está batendo 7%, Salvador tem 14% de taxa de desemprego. A gente sempre tem o dobro da média nacional. Tem 15 dias que saiu essa porque estava em 15, antes estava em 16, está caindo um pouco, mas sempre o dobro da nacional. Sempre o dobro. Quem você considera assim, essencial para promover o desenvolvimento econômico da cidade de Salvador? Econômico e social, claro, né? Economia não é um fator único, você tem que trabalhar, é multifatorial, sim. Né? É sistêmico. Sim. Você tem que ter, de um lado, uma sinalização de que aquela cidade, aquele estado é receptivo ao empreendedorismo, que você tem algum nível de segurança jurídica, pelo menos ao nível municipal, para atrair capital e investidor. Mas o capital, para ser atraído, você precisa ter mão de obra qualificada, então você tem que ter um direcionamento nessa qualificação, que é uma crítica que eu faço muito aos nossos critérios nacionalizados. Sim. Um país como o Brasil, continental como é, com diferenças regionais tão importantes, você não pode ter o mesmo critério de educação ou a mesma base para todas as cidades e estados desse país gigante. Então, precisa regionalizar. A gente está aqui em Camaçari, que é uma cidade extremamente industrial. É claro que a habilidade que você tem que desenvolver na mão de obra daqui é diferente de Salvador, que é uma cidade essencialmente serviço, turística, né, com vocação turística. Então, ensinar inglês em Salvador é muito mais necessário do que ensinar inglês em Cabrobró. Camaçari é uma cidade hoje que vai precisar muito do inglês, porque com a Baidi chegando aí... Por isso que eu não falei Camaçari, porque aqui, indústrias multinacionais, você precisa ter inglês. Por isso que eu não falei Camaçari, porque aqui também precisa. Assim, quais as propostas assim, para simplificar essa burocracia? Então, vamos lá. Primeira coisa... É preciso reduzir tributos. O IPTU de Salvador está... Fechou vários hotéis, né? O IPTU de Salvador. Fechou hotel, fechou comércio. Primeiro, você vê um comércio, e o que mais aumentou o IPTU foi o comércio, embora tenha aumentado o residencial também. Você tem IPTUs que aumentaram 400%. IPTU virou segundo aluguel. Sim. Virou segundo aluguel. Você tem o varejo sofrendo a concorrência do digital e a concorrência dos produtos importados. E aí você aumenta o custo do varejista, você está espantando o emprego. Com certeza. A mesma coisa em serviço. Como é que você vai aumentar a IPTU de hotelaria numa cidade que tem vocação turística? E caiu, o turismo de Salvador foi lá para baixo. Foi lá para baixo porque veio já de uma década perdida, vamos combinar, porque 2014, aquele pibinho... 2015, recessão, 2016, recessão, 2017, pibinho, 2018, vou tentar, 2019, funcionei, 2020, pandemia. A gente está na segunda década perdida. Eu tenho 53 anos e 20 anos da minha vida foram em crise. Na década de 80, eu vi meu pai passando pela década perdida, a gente sofreu aquelas mudanças de moeda, hiperinflação, e eu vivi agora empresarialmente a segunda década perdida, né? Todos nós vivemos. Você pega um setor de serviço que é altamente empregador, dentro de uma cidade que tem vocação turística e aumenta o custo dele na sequência, aliás, concomitante com uma pandemia que afetou na jugular o setor de turismo, é pedir para fechar posto de trabalho. É pedir para ter mais gente desempregada e mais gente dependente de auxílios do governo federal. Com certeza. Então, o olhar do gestor público tem que estar no cidadão e no resultado, qualidade de vida para o cidadão. E o que liberta o cidadão é emprego. Com certeza. O papo tá bom,
mas chegou a hora de faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar A Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do comercial com ela, Luciana Buck, para candidata à Prefeitura de Salvador. Uma mulher ousada, professora, conhecida na cidade. E vocês, alunos aí da faculdade, que eu não vou dizer o nome que ela ensina, que ela dá aula, vamos trabalhar para eleger a nossa professora, né? Geralmente, quando o professor entra nessa linha, a tendência é tudo dar certo. Porque o professor, ele é estudioso, ele é minucioso, ele conhece as dificuldades e ele sabe que a educação é tudo, né? Só isso aí já me encanta. Me conta aí, Luciana, como você planeja fomentar a inovação e o empreendedorismo dentro das comunidades mais carentes de Salvador? Porque a gente tem muitas comunidades carentes dentro de Salvador. Muita. Na verdade, 40% de Salvador está dentro de favela. 40%, são 880 mil soteropolitanos morando em condições insalubres, né? Ou em moradias não adequadas. O empreendedorismo tem chegado na ponta pela necessidade. Exatamente. Não tem emprego, né? Não tem emprego. Então, a mentalidade empreendedora está chegando pela necessidade e está chegando, e aí é uma visão minha, pela tecnologia também.
Para mim, o que melhor mostrou para o cidadão comum como a nossa legislação trabalhista é atrasada foi o Uber. Uber. Porque um bando de pessoas, desses que formaram na escola pública com qualidade sofrível, que iam conseguir o emprego de um salário e meio, um salário, conseguiram, dirigindo o carro, sem vínculo trabalhista, faturar 4, 5, 6 mil por mês. Nunca conseguiria isso de carteira assinada. Não. Então, esse cara está feliz. É claro que você tem toda a modalidade de Uber. Tem aquele Uber que faz Uber só para ir para o trabalho para conseguir rachar o combustível. Tem aquele que faz só de extra no final de semana. Mas aquele que se dedicou só a Uber, que são aqueles que a opinião pública vem muito, muito forte batendo para dizer, não, tá insalubre, tem que estar na carteira, tem que ter direito trabalhista. Isso aí vai acabar se fazer isso. Acaba. E o que a gente vê é, o presidente mandou o projeto de lei para o Congresso para regularizar, na verdade, para taxar, para fazer o Uber e as empresas pagarem INSS. E os Ubers estão revoltados contra isso. Eu disse, gente, não tem melhor aula para mostrar de como a nossa legislação trabalhista está atemporal do que a própria experiência prática. Exatamente. Então, esse é uma forma de você mostrar na prática como é que você desenvolve empreendedorismo na comunidade. E é claro que você pode ter ações coletivas. Qual é a grande dificuldade? É achar o mercado consumidor. Então, criar coletivos, criar associações para fazer esse intermediário. Muitas vezes você tem ali a produção, mas não tem a distribuição e a venda. Cooperativas, né? Que é interessante. Sim. Cooperativas que a gente já tem muitas funcionando para reciclagem. Eu sei que você está mergulhando nesse tema. Sim. Mas cooperativas de tudo, desde produção de alimentos, como driblar ou como passar pela vigilância sanitária para você ter certificados para poder ampliar seu mercado consumidor. Porque para você entrar em mercados formais, você precisa ter código de barras, você precisa ter registro. Da lei do SG agora, né? Então, são esses os caminhos. E educação em sala de aula, né? Essa daí é a principal, porque o aluno sai do primário, ele sai do ginásio, ele sai da faculdade e ele não sabe o que vai fazer. Ele não está preparado para o mercado dele. O empreendedorismo, a gente fala muito das habilidades empreendedoras. Aqui eu falo sobre isso, nesse livrinho minúsculo. Eu falo. Eu estava folheando. Eu quero pegar um para dar para ela, mas tem que ir lá na minha sala. Eu estava folheando ele antes de você chegar. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. É um livro, eu levei para a França, o pessoal perguntou como é que um livro pequeno consegue contar tanta coisa, de ser experiência de vida. E eu vi que você toca muito dessas habilidades empreendedoras. E isso você desenvolve em sala de aula, você não precisa dizer que é empreendedorismo, mas é metodologia. Como é que você desenvolve comunicação, trabalho em equipe, trabalho sob pressão, foco em resultado? Você consegue botar isso tudo dentro de uma disciplina de matemática. Sim. Tem algumas experiências, tipo fazer a feira empreendedora da escola, pegar os alunos, os objetos, eu vi, meu filho teve isso, aqueles objetos que você já não usa, definir preço, criar uma moeda e fazer uma feira de intercâmbio. Isso meu filho teve na escola, no curso de inglês. Na escola de inglês ele teve uma feira dessas. Isso é mudar, começar a desenvolver as habilidades empreendedoras que vão ser necessárias lá na frente para esse indivíduo empreender e ter a coragem de saber o que fazer. Eu vi um menino de 6 anos, Pedro, vou dizer o nome dele porque a mãe dele autoriza, em Salvador, classe média, e aí fizeram uma feirinha na escola. E ele disse, minha mãe, eu quero que você faça 2 caixas grandes de picolé e eu vou mostrar que eu vou vender tudo em 30 minutos. E a mãe fez. Encomendou, né? E levou. O menino vendeu a primeira caixa com 20 minutos, com mais 15 ele vendeu a segunda toda. Se ele tivesse mais 2 caixas, ele vendia. Ele falou, eu sou um bom vendedor, eu vou ser o presidente da República. Eu sou preto, mas eu vou ser o presidente da República. Eu achei aquilo lindo. Sim, o mais é que poderia não estar na frase dele. Você vê que são as crenças limitantes. Ele está dizendo já que vai ser o presidente da República, que ele é bom vendedor, ele vai saber vender tudo dentro do país dele e vai ensinar as pessoas a vender. Achei fantástico isso. Então, a gente precisa, assim, a saber se vender. Quando a gente é mulher, que a gente fala,
A gente precisa saber se vender. Se vender, Sim, você seu tem que valor. vender seu valor. Você vai vender sua aula, você vai vender o produto, você vai vender sua palestra, você vai vender tudo que você possa vender com qualidade, com bom papo. Você vai puxar o cliente para você, envolver ele, sabendo vender. Porque se você não souber vender, Sim. o cara entra na sua loja, olha para você e vai embora. Se você não souber vender a sua palestra, se você for um professor e você não souber vender, que você é um bom professor, então eu acredito que a nossa professora querida aqui, ela vai saber vender o produto dela pela parte educacional dentro da política, porque ela é pré-candidata, então eu tenho certeza que vamos escutar dela boas palestras, vamos escutar dela bons debates. Isso tudo vai ajudar e você precisa visitar todas as universidades para dizer, eu estou aqui, eu sou candidata, viu? Obrigado pelo espaço, uma delícia estar aqui. E me segue nas redes sociais, Luciana Bebuque. E se você tiver interesse em levar alguma palestra de qualquer tema sobre empreendedorismo para o seu bairro, para a sua associação, para a sua empresa, pode me mandar um direct no Insta, que eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Nosso papo tá bom, mas chegou na nossa hora, tá terminando. Vocês vão ficar com saudade de mim e eu de vocês. Gostaria de agradecer a você, professora maravilhosa, linda. Obrigada. Volte sempre. Voltarei. Me chame quantas vezes for. Vai estarei voltar aqui. sempre, porque foi muito pouco e a gente precisava de mais, certo? Um espaço super aberto, muito ético, muito confortável, muito acolhedor, muito feminino. Que bom. Obrigada. Então, gente, você que tá aí, nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook. Dê seu like, mande seu recado. Pergunte à professora o que ela vai fazer pro Salvador, que ela vai contar para vocês, viu? Um beijo no coração. Obrigada, equipe, e até a próxima.